Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Joelma Bianco e esse é o canal História e Cultura de Orleans. Neste dia 3 de junho de 2025, dando sequência com o nosso amigo Alessandro Veronese, falando de cidadania italiana, dando sequência ao primeiro vídeo, agora com o tema. Alessandro, fica à vontade. Então, quem assistiu o primeiro vídeo já me conheceu, já viu um pouco das minhas atividades dentro da questão da cultura italiana, né? E como uma coisa que envolve a cultura italiana é a cidadania italiana, então a gente resolveu gravar esse vídeo especificamente falando sobre essa questão, né? Que nos afetou diretamente agora, nos últimos meses, a respeito dessa situação. Então, eu vou expor um pouco disso nesse vídeo, para que as pessoas entendam, né, de que forma elas são afetadas e foram afetadas através dessa mudança brusca no reconhecimento da cidadania italiana. Pessoal, vocês estão gostando deste assunto, então curte, compartilhe e se inscreva no canal. Se ainda não estão inscritos, deixe o seu comentário. Alessandro, continuamos. Então, a cidadania italiana, ela é um direito concedido pela Itália, é o único país que concedia o reconhecimento da cidadania italiana, né, sem limite de gerações. Então, centenas de milhares de pessoas reconheceram e se tornaram cidadãos italianos, né, usufruindo dos direitos e deveres de ser um cidadão italiano, né? E houve agora, no dia 27 de março, uma brusca virada nessa questão do reconhecimento da cidadania italiana. Então, isso impactou muito e vai impactar a questão cultural, a questão econômica dos dois países, né? E é um tema, é uma coisa que eu recebo muitas mensagens todo dia, de pessoas me perguntando a respeito dessa situação, já que eu estou envolvido com entidades oficiais, estou conectado diretamente à fonte, né, dessas mudanças, né, porque através das entidades a gente tem acesso ao Parlamento da Itália e às entidades e representantes e senadores, deputados, então a gente fica por dentro do que está acontecendo. E para quem não sabe, né, aliás, hoje todo mundo já está sabendo, mas ainda não há uma clareza a respeito desse assunto, não está bem claro ainda, porque houve uma mudança brusca, que aconteceu de uma forma muito radical, algo que ninguém esperava. Essa questão da cidadania italiana, ela já vinha sendo debatida há muitos anos no parlamento da Itália, mas ela nunca avançava, né? Porque o parlamento é como o parlamento brasileiro, então as coisas demoram para acontecer. Então se lançava um projeto de lei, não avançava, mudava deputado, mudava senador, mudava governo e a coisa não mudava. E esse ano especificamente começou mudanças. A primeira mudança que aconteceu foi em janeiro desse ano, que foi aprovada a nova lei orçamentária da Itália. Então eles passaram a taxar o reconhecimento da cidadania italiana em 600 euros. Né? E pela via judicial também começou-se a taxar os menores de idade em 600 euros para o reconhecimento da cidadania italiana para aqueles que buscaram as vias judiciais. A via administrativa, né, o menor acabava por não pagar nenhum tipo de taxa. E no dia 27 de março, o Conselho de Ministros da Itália se reuniu, de praxe, né, normalmente, e simplesmente pegaram todo mundo de surpresa e lançaram o decreto 36, o chamado decreto da vergonha, do ministro Traiani, Antonio Traiani, que é ministro da Itália, né,
faz parte do Conselho de Ministros, né, da Itália, e eles lançaram esse decreto, pegando todos de surpresa, os parlamentares, senadores, deputados italianos, né, entre aspas, foram pegos de surpresa, né, as entidades, as associações, advogados, comunidade em geral foi pega de surpresa porque foi algo que saiu sem aviso prévio, simplesmente se reuniram e lançaram esse decreto. Quando a Itália lança um decreto desse, ela tem 60 dias para converter em lei, ou o decreto perde validade. Então, quando lançaram um decreto, todas as atividades de reconhecimento do consulado, das comunes, tribunais, acabou parando. Por quê? Porque houve uma brusca mudança na questão do reconhecimento da cidadania, uma radical mudança, e optaram por aguardar uma definição da situação, né? Porque não adianta fazer algo sem uma segurança jurídica. Então, as entidades que trabalhavam no consulado, comuns e tribunais, suspenderam essa questão até que se houvesse uma solução ou uma definição do decreto. Então, o decreto foi para o Senado italiano, para debate. Os opositores ao decreto apresentaram 106 emendas, nenhuma emenda foi aprovada, manteve-se praticamente na íntegra o decreto. Foi para a Câmara dos Deputados, também não foi aceito nenhuma emenda e acabou aprovando e se convertendo em lei esse decreto. A gente diz que é um decreto inconstitucional, por quê? Porque um decreto desse ele só pode ser aplicado em situações de extrema emergência, como é o caso de pandemias e guerras. E ele foi usado como desculpa para alterar o reconhecimento da cidadania italiana. O que foi alegado? Eles alegaram que os tribunais estavam abarrotados e estão abarrotados de processos judiciais. Por exemplo, o Tribunale de Venezia, 60% dos processos do tribunal são de cidadania italiana. São cerca de 25 mil ítalo-brasileiros, ítalo-argentinos, buscando o reconhecimento da cidadania italiana. Isso num único tribunal. E também alegaram que havia comércio, porque a TV italiana esteve aqui no Brasil e ela mostrou os Black Friday de fazer passaporte, fazer cidadania, ver as propagandas. Eles viram como um produto, que a cidadania italiana se tornou um produto e não um direito. Então ele estava sendo comercializado de uma forma muito vergonhosa, digamos assim, né? E alguns tribunais italianos também, antes do decreto entrar em vigor, já haviam entrado na Corte Constitucional da Itália, solicitando que o tribunal analisasse a constitucionalidade da lei de cidadania, porque eles estavam alegando que as pessoas que estavam reconhecendo a cidadania não tinham mais vínculo com a Itália. Aí está marcado ainda, né, o julgamento sobre essa questão da lei ser constitucional para dia 24 de junho, né, para ver se a lei era constitucional ou inconstitucional, porque eles alegavam que já não havia mais vínculo para o reconhecimento da cidadania italiana. Durante esse tempo, né, que aguardava esse julgamento, aí o Conselho de Ministros veio e lançou o decreto. E agora se converteu em lei, afetando a cidadania italiana. Então, quem não vai ser afetado por esse decreto? Não vai ser afetado quem esteve no consulado ou nas agências consulares e assinou, né, o módulo 7. O módulo 7 é um documento que ali está escrito pedido de reconhecimento de cidadania italiana, foi lá, pagou a taxa.
antes do decreto, então essa pessoa não será afetada. A via judicial, aquele que teve sentença favorável também não será afetado. E quem foi para a Itália e deu entrada na comuna italiana antes do dia 27 de março, também não é afetado. A partir do dia 27 de março, foi limitado a geração, antes era ilimitada, né? Foi limitado até os netos do italiano, para poder reconhecer a cidadania italiana. O que acontece? O nono ou a nona, para transmitir a cidadania para o filho ou para o neto, também não pode ter cidadania brasileira, tem que ser puro. Então isso já praticamente reduziu drasticamente o número de pessoas com direito à cidadania italiana. Uma outra situação que também afetou é na questão do registro dos menores de idade, né? Quem tem filhos menores de 18 anos que nasceu antes do dia 27 de março, tem até o dia 31 de maio do ano que vem para fazer a transcrição do nascimento do filho menor, porque depois o menor vai acabar perdendo o direito. E aqueles também que nasceram após o decreto, ainda não está claro como será a transmissão da cidadania. Não está claro ainda, porque a lei fala que a pessoa, para o filho ter direito à cidadania, os pais terão que morar, o menor terá que morar 2 anos na Itália. Mas a lei fala também que os pais terem 1 ano após o nascimento do filho para fazer o reconhecimento da cidadania italiana. Então essa parte não está clara ainda, porque a lei ela não foi publicada, ela não saiu ainda. Não, aliás, ela saiu hoje, ela foi publicada hoje, no Diário Oficial da Itália. Então ainda tem várias situações que não estão claras para o reconhecimento. Uma coisa que já inclusive foi publicado pela Embaixada é quanto aos filhos de trentinos, aqueles que reconheceram a cidadania italiana através de um sobrenome trentino. Esses perderam o direito. Um filho menor perdeu o direito, o cidadão que reconheceu pela cidadania trentina, de acordo com essa nova lei, não consegue transmitir a cidadania para os seus filhos menores. Então, pegou de surpresa também, porque italiano é italiano. Da forma como ele se tornou italiano. Mas eles criaram essa questão, essa barreira, para que o filho do trentino não tenha direito a reconhecer a cidadania italiana. Então a lei ela é muito polêmica, ela tem vários pontos inconstitucionais, e agora no dia 24 tudo isso vai ser analisado pela Corte Constitucional, que é um tribunal que analisa se as leis aprovadas elas não se contradizem. Então a lei ela tem muitos pontos discriminatórios, porque ela exige que o italiano, para transmitir a cidadania, não pode ter outra cidadania. Isso é discriminatório, né? Porque italiano é italiano, se tem 2, 3 nacionalidades, ele é italiano. Tem essa questão do filho menor do trentino, que não pode, né? E o próprio decreto em si ele é inconstitucional, porque ele não foi usado de uma forma emergencial como determina a Constituição. Ela foi usada de uma forma política. Então agora o que a gente espera é que a Corte Constitucional ela analise o mérito da questão, né? E venha a definir realmente o que é válido, o que não é válido, para que as pessoas não sejam prejudicadas. Então, a cidadania hoje ela praticamente acabou, né? Porque as comunas não estão mais fazendo, não vão mais fazer. O consulado vai voltar a fazer, mas dentro dessas novas leis. Então, praticamente não vai ter mais pessoas com direito, porque né, a maioria não, quase todo mundo é 4ª, 5ª, 6ª geração,
né? Porque os nossos nonos vieram no século XIX, final do século XIX, há quase 150 anos, então praticamente ninguém vai ter esse direito de reconhecer a cidadania italiana. E também agora tem essa questão que não está claro quem tem cidadania. Eu, por exemplo, eu sou vêneto. Eu sou descendente vêneto e sou descendente da região de Emília-Romanha. Então não está claro se eu vou poder transmitir a cidadania a meus filhos. Porque como cidadão brasileiro e cidadão italiano, eu, a princípio, não estou habilitado pela lei a transmitir a cidadania, porque eu tenho cidadania brasileira. Então isso está gerando bastante confusão e é complicado, é uma lei bem complicada que afetou as pessoas, né? Tinha pessoas com passagem marcada para a Itália, tinha passagem marcada, cancelou, teve pessoas que a gente sabe que acabaram indo depois, tiveram que voltar. Então é uma situação bem complicada, que dói, machuca, num ano tão importante, que é a comemoração dos 150 anos da imigração italiana. Então a gente não comemorou ontem, eu não comemorei, ontem era 2 de junho, dia da República Italiana, eu não comemorei. Muitos colegas e amigos da comunidade e entidades também não comemoraram. O que a gente vai comemorar nesses 150 anos? A gente vai comemorar a história dos nossos antepassados, para honrar a memória deles, né? Para manter vivo a herança cultural deles. Mas é um momento bem dolorido, né, para a história da Itália, porque ela acabou com a questão do ius sanguinis, que era um direito que se transmitia a cidadania através do direito de sangue, que é algo que era um direito que vinha desde o Império Romano, que a pessoa nascia italiana, não importa onde ela nascesse, fora da Itália. Ela era cidadã italiana. O que ela tinha que fazer? Ela tinha que ir lá e transcrever os documentos. Quem nasce no Brasil, né, o Brasil tem o direito iuris solis, né? Nasceu no Brasil, é brasileiro. Por exemplo, nós temos, vamos tomar um exemplo, os haitianos. O haitiano que tem filho no Brasil, o filho do haitiano, né, ele já nasce brasileiro, então é o direito iuris solis. Vem o argentino, vem o mexicano, vem o americano, vem o italiano, qualquer pessoa, qualquer imigrante que venha para o Brasil e nasceu aqui, e é brasileiro. E a Itália, ela concedia a cidadania através do iuris sanguinis. Nasceu no exterior, não, é italiano, né? Agora não, agora ela cortou esse direito, que é um direito de centenas de anos, né? Um direito milenar, e acabou impactando aí, praticamente extinguindo aí essa questão do reconhecimento da cidadania italiana. É muito dolorido nesse momento, né? É óbvio que várias pessoas cometiam falcatruas, mas muitas pessoas, por exemplo, nós temos aqui no Rio Pinheiro, pessoas que mantiveram vínculo, mantêm vínculo com a Itália, porque aqui tem a Sodeala, né, que mantinha vínculo com Trento. Então, muitas pessoas mantinham vínculo. Então, mas a desculpa para esse decreto é que as pessoas não tinham mais vínculo com a Itália. Não, muita gente não tem mais, muito mais gente tem vínculo com a Itália. Aqui no Rio Pinheiro, a comunidade do Rio Pinheiro, que engloba também as comunidades ao redor, sempre fizeram eventos de cultura italiana herdado dos nonos, né? Tem a igreja, que é feita a missa, tem o museu, né? Tem ligação com a região de Trento. É muito complicado. Orleans, ela está cidade irmãs de Ala, Orleans e Ala, lá em Trento, Itália. Orleans é cidade irmãs. Exatamente. Então, Orleans tem um vínculo com a Itália, porque Orleans, ela tem um gemeládio com Ala, na Itália. Só que isso não foi levado em consideração.
Então há um vínculo, né? Porque teve esse vínculo, né, ali através do saudoso Juscelino Lottin, né, através dos trabalhos dele, depois também com a colaboração do Walter e de mais pessoas, conseguiram, né, toda essa questão de envolvimento com ALA, mas isso também não foi levado em consideração. Então vocês estão pagando por um erro de pessoas que, né, que transformaram a cidadania em comércio, pessoas que faziam a cidadania não tinham nunca procurado nem aprender a língua, faziam o passaporte para fora trabalhar, vinha embora, jogava o passaporte numa gaveta e acabou, né? Então acabou prejudicando também vocês de uma forma bem triste, porque vocês mantêm vínculo, mantém a cultura italiana aqui na comunidade. E uma coisa importante também é para quem tem cidadania, tem que manter vínculo com a Itália. Então um desses vínculos são as eleições. Nós tivemos agora um referendo, né? Agora já foi, né, um referendo, que as pessoas puderam votar, que é uma consulta popular, que quando a Itália tem algum assunto, ela faz uma consulta popular e envia as cédulas para as pessoas votarem. E também o ano que vem tem eleições do Comites. O que é que eu aconselho? Manter em dia, daqui para frente, os registros consulares, como endereço. Muita gente tem endereço irregular, morava no interior, foi morar na cidade, ou mudou de casa, não comunicou com o consulado, casamento, divórcio, óbito. Manter todos os registros consulares em dia para poder receber cédula e votar. Porque agora tem que manter vínculo. Então, futuramente, as pessoas correm o risco de perder a cidadania. Inclusive, pessoas que têm a cidadania há 20, 30 anos, nunca votaram, nunca participaram de nada, então estão correndo alguns riscos. Então, eu aconselho, né, eu fico à disposição para auxiliar, para que mantenham todos os registros consulares em dia e participem de eleições e comprovem e mantenham o vínculo com a Itália. Então, é um assunto delicado, né, que ainda tem muitos detalhes que a gente não conhece, porque agora está sendo publicado, que a gente vai tomar conhecimento na íntegra de todos os pontos, são 27, 28 artigos dessa alteração de lei, que a gente vai tomar conhecimento. Então não chegou ainda nos consulados as novas regras, devem chegar aí nos próximos dias. Então a gente vai ter uma clareza do que vai acontecer daqui para frente. Alessandro, gostaria de parabenizar você por essas explicações que foram muito válidas a todos que estão aqui assistindo. Eu agradeço mais uma vez, né? Eu fico à disposição, sempre que eu puder ajudar eu ajudo, né? A gente vai batalhar para que a Corte Constitucional reverta pelo menos alguns itens desse decreto, e gostaria de te parabenizar, Joelma, pelo teu trabalho, que tu também é uma produtora cultural, né? É uma trabalhadora da cultura italiana, que, né, uma referência na questão da cultura. Você mantém vínculo, você mantém a cultura, então você também é uma pessoa que é prejudicada por essa questão dessa lei, porque eles não respeitaram as pessoas que mantêm a cultura italiana. Então eu quero te parabenizar em nome, né, dos meus colegas conselheiros do consulado do Comites, quero te parabenizar em nome da Associação Vêneta, quero te parabenizar em nome da Comissão dos 150 anos pelo teu trabalho na questão da cultura italiana, e sempre que eu puder ajudar, eu fico à disposição para colaborar em tudo aquilo que eu puder. Com certeza, Alessandro, muito obrigado pelas palavras. Da minha forma, do meu modo também, né? Claro, eu estou fazendo a minha parte, dando oportunidade para as pessoas participarem do canal, contarem suas histórias, e também, no teu caso, também trazer esses esclarecimentos que envolvem a nossa cidadania, cultura italiana, enfim, né? Um promovedor de cultura como o Alessandro é. Vocês
Quem puder assistir o primeiro vídeo, ele também trouxe mais assuntos, né, no primeiro vídeo. E eu convido a vocês, se vocês gostaram desse tema, né, que envolve a cidadania italiana, que compartilhem esse vídeo. Alessandro, muito obrigado pela tua participação, né? E volte sempre que precisar. Conte com o canal História e Cultura. Eu agradeço a oportunidade, a ti, Joelma, né? Quando eu tiver clareza, a gente tiver 100% de clareza a respeito dessa questão, eu volto, gravo um vídeo eu gravo um vídeo com você aqui, aí eu vou expor exatamente o que alterou, e agradeço pelo espaço, né, que você está me concedendo, e fico à disposição das pessoas, né? É importante que compartilhe esse vídeo, leve esse vídeo, curta, compartilhe o máximo possível, divulgue essas informações, né? Colabore com o canal, porque é um canal muito importante de comunicação, é um canal que mantém vínculo, né, com a cultura italiana. Então, eu deixo meu agradecimento e fico à disposição sempre que precisar, né? Eu vou colaborar da forma que eu conseguir, com todos aqueles, com você, né, em todas as questões que envolvem a cultura e a cidadania italiana. Pessoal, reforçando as palavras deles, curtem, compartilhem. Se vocês não estão inscritos ainda no canal, se inscrevam. Quem já se inscreveu, o meu muito obrigado. Deixe o seu comentário, o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo com o próximo convidado. Beijo! Tchau! Tchau!